Escolher uma geladeira Inverse parece simples, mas quando você começa a comparar modelos, percebe que cada uma entrega uma experiência completamente diferente no uso do dia a dia. Não é só sobre colocar o freezer embaixo, é sobre como o resfriamento se comporta quando você chega no mercado com as compras quentes, sobre a organização interna que realmente evita bagunça e principalmente sobre o quanto esse equipamento vai se tornar parte da sua rotina sem você precisar ficar pensando nele. Aqui você vai ver modelos econômicos, intermediários e prêmios, mas sempre com foco naquilo que ajuda de fato, que é consistente, praticidade e durabilidade. Então, vamos para o primeiro modelo. A Electrolux DB44 chama a atenção pelo equilíbrio entre tamanho externo compacto e um aproveitamento interno muito bem resolvido, que facilita a vida de quem mora em apartamento e não pode colocar uma geladeira enorme. O layout interno dessa Inverse é um dos mais racionais da categoria. Tudo é fácil de acessar, tudo parece ter sido pensado para caber sem aperto, desde spots maiores até garrafa nas portas. O sistema de refrigeração tem resposta rápida, e isso se nota especialmente quando você coloca muitas compras de uma vez. Ela estabiliza a temperatura sem aquele sobe e desce que estraga legumes. O painel externo, simples e fácil de ajustar, e não vira enfeite inútil. O acabamento é discreto, mas transmite sensação de segurança, com portas firmes e dobradiças que não parecem frágeis. O freezer, apesar de não ser gigantesco, se organiza muito bem com gavetas profundas, evitando aquela bagunça clássica de coisas jogadas ao fundo. O consumo é outro ponto positivo. Ela trabalha de maneira suave, sem picos de energia, algo essencial no uso contínuo. Para famílias pequenas ou casais que cozinham com frequência, a DB44 dá conta com folga. A gaveta Horta mantém vegetais muito bem conservados, evitando desperdício. A iluminação interna LED não cria sombras e facilita localizar até itens pequenos. A BRS59FK é para quem gosta de geladeira com presença visual, porque a Brastemp capricha no design, mas sem esquecer de funcionalidade. E é justamente essa combinação que torna esse modelo tão procurado. A primeira coisa que impressiona é o espaço. São 461 litros muito bem distribuídos, que fazem a diferença para famílias maiores ou para quem gosta de cozinhar com organização. A refrigeração da Brastemp é uma das mais consistentes do mercado, e isso aparece nos detalhes. Bebidas gelam rápido, carnes mantêm a cor e textura por mais tempo, e o ar intenso se renova com eficiência, evitando odores fortes. O painel externo tem controles simples e úteis, com ajustes que realmente impactam o funcionamento. O freezer é espaçoso e tem uma estrutura interna que facilita encontrar tudo sem bagunça. O consumo energético fica dentro de um nível bem coerente com o porte da geladeira, sem surpresas na conta. A gaveta Fresh Zone ajuda muito bem quem compra frutas e verdura em quantidade, mantendo o frescor prolongado. O acabamento externo resiste bem ao tempo e não marca tanto com o toque, o que facilita manter sempre bonita. Outro destaque é a estabilidade do compressor, quase imperceptível no dia a dia. A iluminação interna é uniforme e bem distribuída. Em rotina intensa, com muitas aberturas, ela se mantém firme, recuperando a temperatura rapidamente. A LG B569 funciona quase como uma geladeira que se adapta à casa, porque o sistema de refrigeração da marca é um dos mais inteligentes, mantendo a temperatura estável mesmo em cozinhas mais quentes, onde muitas geladeiras sofrem. O design é limpo, moderno e combina facilmente com diferentes estilos de ambientes. O espaço interno é excelente e a distribuição privilegia quem gosta de guardar muitos potes, frutas cortadas e recipientes grandes. O compressor inverter-linear, exclusivo da LG, reduz vibração e ruído, deixando o funcionamento mais silencioso e contribuindo para uma boa economia de energia. A gaveta de legumes tem vedação eficiente, o que prolonga muito o frescor de alimentos sensíveis. A B569 também se destaca pelo seu desempenho na recuperação do frio, após aberturas repetidas, evitando aquele atraso chato que deixa o interno morno. A iluminação interna é clara e bem posicionada. O freezer tem uma organização funcional, com espaço que acomoda bem carnes, congelados e recipientes maiores.
O vidro temperado das prateleiras transmite sensação de solidez. No uso intenso, ela mantém uma constância impressionante, sem oscilações desconfortáveis. Para famílias de porte médio, ela entrega exatamente aquilo que se espera de uma Inverse moderna: eficiente, silêncio e praticidade real. O painel externo é fácil de usar e não fica travando ou respondendo mal ao toque. O IB7B é aquele tipo de geladeira que passa uma sensação imediata de organização, porque tudo dentro dela parece ter um lugar lógico, com prateleiras amplas e gavetas que deslizam de forma suave, facilitando o dia a dia de quem abre e fecha a geladeira o tempo inteiro. A distribuição do ar frio é extremamente uniforme, o que significa que nada fica mais gelado do que deveria, algo que faz muita diferença para quem costuma deixar iogurtes, queijos e frutas já cortadas. O acabamento externo dá um toque de modernidade sem exageros, mantendo o visual elegante que combina com qualquer cozinha. A iluminação interna é eficiente e evita pontos escuros. O freezer tem bom espaço e é dividido de forma prática, permitindo armazenar itens grandes sem dificuldade. O consumo energético é outro ponto positivo. Ela trabalha de maneira estável, sem picos, contribuindo para contas de luz mais controladas. O painel externo é intuitivo e responde bem ao toque. Da rotina, ela se mostra silenciosa e constante, sem oscilações de temperatura. É uma geladeira que se encaixa perfeitamente na vida de quem busca praticidade, sem aquela sensação de geladeira apertada. O controle da umidade na gaveta de legumes é realmente eficiente e ajuda a prolongar o frescor. A IB42G é daquelas geladeiras que chamam a atenção antes mesmo de ligar, graças ao acabamento em vidro preto, que dá um toque sofisticado e ajuda a manter a cozinha com cara de ambiente moderno. Mas não é só a aparência. Por dentro, a Electrolux fez um ótimo trabalho ao organizar os 322 litros de forma funcional, aproveitando cada canto sem deixar o interior parecer pequeno. A circulação de ar é bem distribuída, evitando aqueles pontos quentes que estragam comida mais rápido. Mesmo sendo uma Inverse mais compacta, ela se sai muito bem no uso diário, especialmente para quem mora sozinho, casais ou famílias menores. O painel externo é completo, mas simples de usar, permitindo configurar temperaturas e modos especiais com facilidades. A iluminação interna destaca bem os itens e não cria sombras inoportunas. O freezer, apesar do tamanho moderado, tem uma organização inteligente com gavetas profundas. A porta da geladeira acomoda garrafas grandes sem problema. O compressor trabalha com estabilidade, oferecendo bom desempenho energético. Outro ponto forte é o silêncio. Ela opera de forma discreta, sem ruídos que incomodam. A gaveta de vegetais tem boa vedação, preservando o frescor por mais tempo. Os materiais internos têm sensação de durabilidade e encaixe firme. O BBB41 é um modelo que surpreende justamente pela forma como a Panasonic trabalha a refrigeração. É um frio estável, contínuo e muito eficiente, ideal para quem compra alimentos frescos em grande quantidade. O acabamento em vidro preto deixa o visual premium e facilita a limpeza, já que o material não acumula manchas tão facilmente. O interior oferece uma sensação de amplitude, mesmo não sendo a maior da lista, graças à distribuição inteligente das prateleiras e à boa iluminação. A gaveta de legumes da Panasonic é conhecida por preservar texturas e cor por mais tempo, e aqui não é diferente. O freezer tem ótimo desempenho, congelando de forma homogênea sem criar blocos de gelo indesejados. A porta da geladeira tem encaixes firmes e suporta garrafas maiores sem ficar pesada. O compressor inverter contribui para o baixo consumo de energia e para um funcionamento mais silencioso. O painel externo é objetivo, com controles que realmente ajudam no dia a dia. Outro ponto que merece destaque é a durabilidade percebida no uso diário. Portas fortes, prateleiras resistentes e um interior que não parece frágil. A recuperação da temperatura após a abertura frequente é rápida, essencial para cozinhas movimentadas. Ela também mantém muito bem a umidade interna, evitando ressecamento de alimentos sensíveis. O BBB65 é aquele tipo de geladeira que passa sensação de cuidado em cada detalhe, desde o acabamento em black glass, que deixa a cozinha com um ar mais sofisticado, até a forma como o espaço interno foi aproveitado.
ela tem 450 litros, mas a impressão real é de ser ainda maior por causa da organização das prateleiras, que facilita muito para quem realmente cozinha no dia a dia. A Panasonic é conhecida pela eficiência do sistema de refrigeração, que mantém estabilidade mesmo com aberturas repetidas. Isso aqui fica bem claro. Bebidas não gelam rápido, carnes mantêm cor bonita e verduras não murcham cedo. A gaveta com controle de umidade é uma das melhores nessa faixa de preço. Outro ponto forte é o consumo energético, que costuma ser mais baixo do que outras geladeiras desse tamanho, ideal para casa cheia. A iluminação interna é muito bem distribuída e facilita a achar qualquer coisa, inclusive potes pequenos. A construção transmite sensação de solidez e as portas têm um fechamento firme, que ajuda a manter temperatura sem esforço. O painel frontal é intuitivo, sem frescuras e responde rápido ao toque. No freezer, a profundidade das gavetas ajuda a organizar melhor carnes e congelados sem virar bagunça. O compressor trabalha em silêncio, e isso faz diferença em cozinhas integradas. Já a RB50 é aquela geladeira que dá a sensação de resolver tudo, sem você precisar pensar muito, graças ao sistema Arrow de Cooling da Samsung, que distribui o ar de forma uniforme em cada canto. Logo na primeira semana, dá para notar como ela conversa bem com frutas, carnes e laticínios. Nada fica suando ou criando um cheiro forte. Os 462 litros são muito bem aproveitados, com prateleiras profundas que acomodam travessas grandes sem precisar virar tudo de lado. O visual é moderno, limpo e combina com qualquer ambiente. O compressor digital inverter ajusta a potência conforme o uso. Então, ela gasta menos energia em comparação com outras geladeiras do mesmo porte. O freezer é amplo e prático, com espaço útil real, não apenas número no papel. A estrutura interna transmite solidez, com prateleiras firmes e gavetas que deslizam sem travar. Outro ponto que impressiona é a rapidez com que a RB50 recupera a temperatura depois de abrir e fechar várias vezes. Algo muito útil para quem tem rotina de preparar refeições com frequência. A iluminação interna é brilhante e bem posicionada, sem criar sombras incômodas. O painel externo facilita ajustes sem complicação. Para quem costuma fazer compras maiores, ela acomoda tudo sem esforço. O nível de ruído é bem baixo, ideal para apartamentos. No fim das contas, as geladeiras Inverse que passaram por esse roteiro mostram como hoje dá para unir economia, capacidade e conservação sem abrir mão de design. Cada uma atende um tipo de rotina, mas todas entregam o desempenho real, que é justamente o tipo de diferença que aparece na vida diária, e não só na ficha técnica. Escolher bem é evitar dor de cabeça e faz o dinheiro render mais. Então, sempre que precisar comparar modelos ou entender qual combina melhor com seu ritmo, eu vou estar aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo e tchau!